pessoal, Wellington de Souza aqui. Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre o imposto de renda de 2021, tá ok? E para isso também vamos entrar em algumas partes teóricas para que vocês possam entender um pouco, tá? Antes de mais nada, eu queria até justificar um pouco a minha ausência, né? Eu estava tirando um tempo para mim mesmo, né? Algumas coisas acontecem, problemas pessoais particulares, tá? Uma das questões também que às vezes a gente acaba ficando um pouco chateado, né? A gente vê no nosso canal uma quantidade muito grande de pessoas que assistem os vídeos, ou seja, que a gente consegue ajudar, né? E as pessoas às vezes nem se inscrevem no canal, tá? Então, por esse motivo, eu peço até você que está assistindo esse vídeo e de repente não é inscrito, se inscreva aqui no canal, isso ajuda a gente bastante, né? Deixa eu passar até aqui para a tela aqui, mostrar. Hoje nós temos aqui 27.500 inscritos. E se você for aqui em sobre, só para você ter uma noção, tá? Nós estamos chegando aí ao patamar de praticamente 2 milhões de visualizações. Então, assim, é um número muito discrepante das pessoas que assistem o vídeo e das pessoas que se inscrevem no canal, entendeu? Então, nos ajuda bastante aí se você se inscrever no canal, tá? E nessa sequência de vídeos que eu vou postar 3 vídeos, né? Eu vou separar o imposto de renda em 3 etapas para poder facilitar para vocês. A primeira etapa, que é essa que a gente vai falar agora, tá? Nós vamos resumir em rendimentos isentos e não tributáveis, rendimento sujeito à tributação exclusiva, ou seja, dividendos, juros sobre capital próprio, como declarar bens e direitos de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, enfim. Então, essa vai ser a primeira etapa, tá? Até mesmo há vendas que não são tributáveis de ações, né, que são as vendas isentas, né, que é abaixo de 20 mil reais no mês, vamos fazer nesse primeiro vídeo, tá? No outro vídeo eu vou entrar mais especificamente na declaração, né, de vendas de fundos imobiliários e por último eu vou fazer um vídeo sobre day trade, tá? Então eu vou trazer um resumo para você e nesse último vídeo eu vou trazer um brinde para vocês também, tá? Que é uma planilha que eu elaborei para controle de day trade, seja no mini índice, mini dólar, em ações, para que vocês possam ter esse controle e facilitar para vocês aí na hora dos seus investimentos, tá ok? Então vamos aqui para a nossa tela, vamos começar. Então, antes de mais nada, você que está nos acompanhando, de repente você que chegou agora, para nos ajudar, se inscreva aqui no canal, tá? Isso vai nos ajudar bastante, tá? Compartilha esses vídeos aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, tá? Isso vai nos ajudar muito. Então, nós estamos aqui com o programa de imposto de renda de 2021. Tá aqui o meu nome. Esse CPF não é o meu CPF, tá? É um CPF aleatório, somente para mostrar aqui na declaração. A primeira etapa, né? Primeiro ponto que você tem que ter é um controle dos seus investimentos. Muitas pessoas não fazem esse controle. No meu caso, eu tenho o painel aqui com o controle de todos os nossos investimentos, onde temos um módulo aqui de imposto de renda que nos facilita bastante para cada ponto da declaração, tá bom? Você que, de repente, você tem o seu controle em planilha, seja no papel, isso é simples, tá? O que nós vamos precisar? Eu gosto de manter a ordem que vem aqui na declaração para poder se tornar mais fácil. Então, as pessoas me perguntam sempre, Wellington, é necessário, preciso botar meus dados quando eu vou fazer a declaração de imposto de renda? Precisa, a Receita precisa saber quem é você, tá? Então, a declaração de ajuste anual, original, tá? É retificadora só se você, porventura, for corrigir alguma declaração. Aí botar data de nascimento, título de eleitor, etc. Sua ocupação. Se você tem um trabalho, bota aí o seu trabalho, qual é o CNPJ da empresa, né? Mas por que isso, Edson? Porque a Receita ela precisa saber que você tem uma fonte de renda, né? Da onde está vindo esse dinheiro? Se você não tem um trabalho formal, você bota ali que você é autônomo, tá? Não tem problema. E por que eu preciso declarar imposto de renda todo ano, Wellington? Justamente porque quando você faz operações no mercado financeiro, tá, você está aplicando dinheiro, ou seja, seu patrimônio está crescendo a cada ano, você precisa informar isso para a Receita, para que ela saiba que cada ano você está crescendo o seu patrimônio. Vamos a um exemplo prático aqui. Deixa eu voltar até para a câmera. Você já investe há 10 anos ou você acumulou o dinheiro de uma certa forma, seja por outros tipos de investimento, casas,
outros negócios, venda de carro, venda de seja de qualquer coisa, e daqui a pouco, daqui a 10 anos, você me aparece ali na conta com R$ 1 milhão, né? A Receita ela vai te chamar, ela vai querer saber de onde veio esse dinheiro, ela não sabe como você cresceu esse patrimônio, deu para entender? E a declaração de imposto de renda é justamente isso, você vai informar para a Receita que a cada ano você está aumentando o seu patrimônio. Amanhã ou depois, lá na frente, você tem milhões em conta, mas a Receita sabe que você foi crescendo ano a ano e se teve imposto, você foi pagando seus impostos. Deu para entender? Por isso, é preciso sempre fazer a sua declaração de imposto de renda. Um outro ponto que as pessoas também me perguntam, ué, eu fiz operações no mercado financeiro, fiz day trade o ano passado, mas foi poucas operações. É porque eu vi que na lei diz que se você não tem investimentos acima de R$ 1.000, não é obrigatório a declaração. Pessoal, eu recomendo que você faça a declaração, tá? Principalmente se você fez operações que gerou imposto de renda retido na fonte, como operações de day trade. Por mais que você tenha ficado no prejuízo, né, no fechamento do mês ou do ano, você pode ter tido algumas operações com lucro, e essas operações com lucro teve o dedo duro, que é o imposto de renda retido na fonte. E por conta disso, por mais que você não tenha aplicações, né, necessárias para poder fazer a declaração, você pode cair na malha fina porque a Receita entendeu que você teve operações no mercado financeiro e que gerou lucro. Então você tem que declarar dizendo que porventura você não teve lucro, você teve prejuízo, e isso vai ser contabilizado para ela, tá bom? Então é importante a declaração de imposto de renda. Voltando para a tela, tá? Passando a parte aqui dos seus dados, vai vir independente, você vai preencher isso tudo, não vou meter essas questões para não perder tempo, tá? Então vamos para o primeiro tópico, rendimentos isentos e não tributáveis. Quando você abre essa tela e está em branco, você vê aqui novo, você vai ter aqui o tipo de rendimento, tá? E você tem todas essas opções. O que nós precisamos declarar, tá, nos nossos investimentos? Nós que temos ações, fundos imobiliários. Primeiro ponto deles são os lucros em dividendos recebidos, tá? Então, na sua corretora, você pode ver o extrato, você vê isso, o extrato do ano inteiro, você vai contabilizando ação por ação, fundo por fundo, porque você vai precisar discriminar o nome da fonte e o CNPJ, tá? Se você tem um controle que nem eu tenho, fica um pouco mais fácil. Então, nós vamos entrar aqui no meu painel, vamos aqui na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, então já está tudo aqui, perfeito? Então, o que eu vou precisar lançar aqui no programa da Receita é o CNPJ da fonte pagadora. Eu não vou fazer todos esses lançamentos, tá, pessoal? Para não ficar muito extenso o vídeo. Vou fazer um ou dois de cada. Então, vou pegar a primeira empresa aqui, vou pegar o CNPJ dela, que eu simplesmente dou um Ctrl C para copiar. Aqui eu colo o nome da fonte, já vai puxar, porque já tenho declarações anteriores, então ele já puxa o nome automático, tá bom? Então, você, no seu caso você não vai ter, você escreve Itaú S.A., não tem problema, bota o nome da empresa, Banco Itaú, Banco Bradesco, entendeu? Não tem problema. Vamos informar o valor que nós temos. Aqui no caso, 5,13, vou botar aqui o valor. 5,13, opa. Pronto, e vou dar um OK. Beleza. Declarado já uma empresa de dividendos. Vamos voltar aqui novamente, na opção 09, lucros de dividendos. Vou lançar um outro aqui só para ficar frisado. Vamos lançar aqui, por exemplo, da Chat 4. A Este tem empresa, vamos pegar o valor, 14,49. Vamos dar um OK. Dividendos lançados. Vamos fazer a mesma coisa com nossos fundos imobiliários, tá? Então, vamos pegar um fundo aqui. Vamos ver aqui o MXRF11. Vou pegar o CNPJ do fundo ou da administradora. É uma outra questão que as pessoas sempre falam, sempre tem esse questionamento. Ah, eu tenho que declarar no CNPJ da administradora ou no CNPJ do fundo? Tanto faz. Nos informes de rendimentos, sempre vem o CNPJ da administradora. Eu, Wellington, particularmente, eu gosto de lançar pelo CNPJ do fundo, tá? Para ficar mais específico. Não tem problema nenhum quanto a isso.
Então, vou colocar aqui, novo. Vamos vir aqui nas opções. Como nós não temos aqui uma opção específica para fundos imobiliários, vamos vir na opção outros, tá ok? Vamos colocar o CNPJ, o nome da fonte pagadora. Vamos colocar a opção e a descrição também. Então, na descrição você pode botar rendimento de fundos imobiliários MXRF11. E vamos pegar no nosso controle o valor 35,23. Aqui vou lançar 35,23. Prontinho, dou OK. Lancei dos meus fundos imobiliários também. Assim, você vai fazer com todos os fundos e todas as ações que você recebeu no ano de 2020. Todo o tipo de rendimento, tá? No caso, no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, ele vai se ater aos dividendos das ações e os rendimentos que são os aluguéis dos fundos imobiliários, tá? Juros sobre capital próprio é outro campo, nós vamos falar logo em seguida. Wellington, eu não tenho essa planilha de controle que você tem. Como é que eu acho, por exemplo, o CNPJ? Simples. Vamos aqui no Dr. Google e vamos colocar aqui, por exemplo, Itaúsa CNPJ, ok? Você bota o código da sua ação e o CNPJ, já vai aparecer logo aqui em cima, tá? Então, no Google, você consegue todas essas informações de todas as empresas que têm cotação na Bolsa, tá bom? Super simples e rápido para você achar dessa forma, tá ok? Então, vamos prosseguir. Voltando aqui para o sistema, né, para a parte aqui da receita. Em rendimentos isentos e não tributáveis, o que a gente pode lançar a mais? O que a gente deve lançar de eventos que aconteceu na nossa carteira? Vamos novamente aqui em novo. Vamos aqui, tipo de rendimento, na opção 18. Tá aqui, ó, incorporação de reservas ao capital, bonificação de ações. Então, você tem uma determinada ação na sua carteira que essa ação te bonificou com novas ações no ano de 2020, por exemplo, de Bradesco, tá? Então, quando a gente recebe uma bonificações de ações de empresa, essa ação ela entra na nossa custódia com preço zero, ou seja, só refazendo o seu preço médio. Porém, no anúncio da empresa, sempre vem Bradesco SA vai bonificar para cada 10 ações que o investidor, uma nova ação, ao custo de R$ 2, R$ 5 e pouquinho. Esse custo das ações, que é o valor da sua bonificação, a fim da declaração de imposto de renda. Deu para entender? As ações entrou com preço zero para você, porque você não comprou as ações, você ganhou essas ações. Então, na sua custódia, se você tinha 10 ações, você vai receber uma nova ação a mais, o seu capital não muda e vai refazer o seu preço médio. Porém, existe o custo que a empresa teve para essa bonificação. Esse custo que é o valor da bonificação que você vai lançar aqui no programa da Receita. Então, vamos supor, tá? Aqui no meu painel não tem evento de bonificação, mas vamos supor que a Itaúsa me deu bonificação, tá? Pode ver que aqui não tem um lançamento nenhum de bonificação. Perfeito? Então, ela me deu 10 novas ações ao custo de R$ 2, para ficar redondo. Eu vou lançar, pegar o CNPJ da empresa novamente. Vou vir aqui no programa da Receita. Fonte pagadora, já vai sair Itaúsa. Se ela me deu 10 ações ao custo de R$ 2, então ela me deu R$ 20 em bonificação. Isso é o custo que a empresa deu. Perfeito? E assim, a gente vai terminando essa parte de rendimentos isentos e não tributáveis, ok? Muitas pessoas costumam depois, né, me perguntar: Wellington, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, como eu faço essa declaração? Pessoal, vamos ao ponto. Eu ensino vocês a fazer declaração de imposto de renda dos seus investimentos, tá ok? Questões pessoais como trabalho, rescisão, indenização, carro, casa, outros tipos de bens, você tem que procurar um especialista, um contador, tá? Eu não vou dar dica sobre isso, até mesmo porque eu não sou especialista nessa área. Eu faço a minha declaração
total, eu sei como eu faço a minha declaração e na parte de investimento eu ensino para vocês, tá ok? Se você tem dúvida, eu tenho uma contadora, minha prima, que ela também que ajuda aí meus alunos, meus seguidores, quando tem problemas de declaração, e ela faz toda essa parte. Eu vou deixar o contato dela aqui abaixo da descrição, depois vocês podem estar me chamando, eu passo o contato para vocês, tá? Mas essa parte de declaração eu não vou me ater, porque eu não sou especialista nesse assunto e cada questão é uma questão diferente. Estou me atendo à parte de investimentos, tá ok? Então, parte de rendimentos isentos e não tributáveis, nós fechamos. Já lançamos todas as ações, já lançamos os nossos fundos imobiliários, que é na opção Outros, que é 26, e também as nossas bonificações. Agora vamos para a parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, tá? Que é outra parte, tá bom? Deixa eu excluir isso aqui. E vamos aqui para o nosso painel. Vamos voltar aqui. Rendimentos com tributação exclusiva definitiva. São os nossos juros sobre capital próprio. Então, toda empresa, até para que vocês venham entender um pouco, ela tem dois tipos de distribuição. Tá? Ela distribui os lucros como dividendos e também como juros sobre capital próprio. Algumas pessoas questionam e até perguntam, Wellington, mas qual é a diferença de um e de outro? Diferença é que o dividendos, a empresa recolhe todos os impostos e distribui para a gente de forma líquida, ou seja, a gente não tem tributação sobre os dividendos que a gente recebe. Então é um rendimento isento, ok? Já o juros sobre capital próprio, a empresa distribui o lucro bruto sem recolher os impostos de renda e o imposto de renda fica retido na nossa fonte. Então existe o desconto de imposto de renda quando tem um pagamento de juros sobre capital próprio. Por isso que são rendimentos lançados em abas diferentes, tá ok? Então, mesmo exemplo, nós vamos vir aqui, ó, aqui no próprio painel tem aqui, que é no campo 10. Vamos vir aqui em novo. Né? No caso de rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, nós não temos muitas opções. Então, nós temos aqui rendimentos de aplicações financeiras, que são os rendimentos que vêm de CDB, Tesouro Direto. Eu não vou me ater também com renda fixa, porque renda fixa no informe de rendimento da sua corretora já vem tudo mastigado. Você recebe um informe de rendimento e lá já diz, se você tem um CDB, qual o campo que você tem que lançar, se você tem um Tesouro Direto, qual o campo que você tem que lançar. Porém, em renda variável, esses informes de rendimento sempre vêm faltando. Por isso, eu faço para ensinar vocês, tá ok? Então, vamos vir aqui na opção 10, aqui, ó. Juros sobre capital próprio, tá ok? Opção 10, mesmo esquema dos dividendos que a gente vai lançar. Vamos copiar o CNPJ, tá? Vou pegar aqui do Banestes. Vamos aqui no programa, colar esse CNPJ. Já vai sair o nome da empresa, porque já tenho isso declarado. Vamos pegar o valor, 4,57. 4,57. E pronto, está lançado o seu juro sobre capital próprio. E isso você vai fazer com todas as ações, tá? Às vezes você fala assim, ué, eu não tenho esse controle. Pessoal, vamos lá, se vocês estão fazendo investimentos, deixa eu voltar aqui para a câmera. Se vocês estão fazendo investimentos, aplicações financeiras no mercado financeiro, investimento em bolsa de valores, renda variável, tenta manter tudo controlado com vocês. Embora você às vezes não tenha uma planilha ou você não tenha um sistema de controle, faça o seu controle da sua maneira, tá? Principalmente para quem opera em day trade, tá? Day trade eu vou explicar no vídeo 3, vai ser um vídeo bastante detalhado e eu vou entrar bastante também na questão das vendas, né? Tanto nas vendas tributadas quanto nas vendas isentas também de ações. Tá? Então, essa parte de vendas eu vou deixar tudo para o vídeo de day trade, tá ok? Então, faça o controle. Todo mês, você vai no extrato da sua corretora e faz a relação. Bota lá, eu tenho Itaúsa, esse mês eu recebi R$5 em dividendos. Aí eu recebi mais R$10 em juros sobre capital próprio. Deixa anotado. No mês seguinte, mesma coisa, mantém tudo anotado, porque quando chegar a época da declaração de imposto de renda, vai estar tudo mastigado para você. Basta você fazer o somatório e você vai ter ali o total do ano inteiro, deu para entender? E a posição que vocês precisam ter do dia 31 de dezembro do ano anterior,
que é a sua posição de bens e direitos, que nós vamos lançar daqui a pouco e eu vou mostrar para vocês, tá ok? Vamos voltar para a tela aqui. Então, lançado o juros sobre capital próprio. Vamos fazer um novo lançamento, somente para vocês entender, né, de forma mais prática, juros sobre capital próprio, opção de número 10, tá ok? Vamos pegar o CNPJ de uma empresa, vamos pegar aqui da Frasle. Vai escrever, ó, no caso aqui já não veio lançado a empresa, então vamos botar aqui, ó, Frasle S.A, beleza? Só botar o nome da empresa, tá? Vamos pegar o valor, 2,33. 2,33, prontinho. Terminamos a parte de juros sobre capital próprio. Isso você vai fazer com todas as suas ações, tá? Agora vamos entrar uma parte um pouquinho mais complexa, que é a parte de bens e direitos, tá? Então, são 3 pontos nesse vídeo específico: rendimentos isentos e não tributáveis, rendimento sujeito à tributação exclusiva, que basicamente se resume aos rendimentos que você recebeu das suas empresas, seja aluguéis dos fundos imobiliários, seja dividendos de ações, seja bonificação de alguma ação ou juros sobre capital próprio que a ação te pagou naquele ano, perfeito? E outra parte que você tem que lançar é em bens e direitos. Mas o que seria? Por que eu preciso? Pessoal, vamos lá. Quando você compra uma casa, você está adquirindo um bem, tá? Você tem uma escrituração daquela casa no seu nome. Com as ações, fundos imobiliários também não é diferente. Só é um tipo de escrituração diferente, tá? Você não vai no cartório lá e fazer uma escrituração em cartório dizendo que aquela ação é sua. Você tem uma escrituração por meio de assinatura eletrônica. Então, uma escrituração eletrônica. Você comprou uma ação ou quantidade determinada da ação, o seu nome vai estar lá na empresa, no hall de acionista daquela ação. Você passa a ser sócio daquela ação. E isso é um bem que você tem, tá? Precisa ser informado, porque é aqui que a Receita Federal vai ter noção do quanto o seu patrimônio está crescendo a cada ano ou diminuindo. Deu para entender? Então, hoje você começa com pouco dinheiro. Ah, esse ano eu investi 5 mil reais. Ah, ano que vem já estou com 15 mil. Daqui a 5 anos já estou com 200 mil investido. Então, a Receita está vendo esse passo a passo. Ela está vendo que não é um dinheiro sujo de lavagem de dinheiro ou de alguma operação, né, que seja ilícita. Você conseguiu com o seu trabalho, porque ano após ano você foi investindo de pouquinho em pouquinho ali, tá? Então, você tem que declarar justamente para amanhã ou depois não ter esse problema com a Receita Federal e o seu CPF ser cancelado, tá ok? Então, vamos aqui. Bens e direitos, deixa eu abrir aqui no painel. Vamos voltar aqui. Bens e direitos, já está aqui todos, né, a nossa carteira, tá bom? Então, nós temos aqui bens e direitos de ações, que é no campo 31, fundos imobiliários, que é no campo 73, e ETFs, que é no campo 74, tá ok? E também vamos falar, né, como teve lançamento de novas BDRs, eu vou mostrar para vocês também como se lança a famosa BDR, tá? Que é no campo 49, tá ok? Então vamos aqui na Receita, por ordem, vamos botar aqui novo, tá? Vai abrir essa tela, localização 105 Brasil, isso não muda, a não ser se você não estiver no Brasil. A discriminação você vai botar, pode botar com as suas palavras, não precisa ser uma discriminação padrão para todos fazer a mesma coisa, tá? Então aqui no código, aqui tem muita opção, tá? Então para vocês entenderem. Primeira opção aqui, que são de ações, é a opção 31, ações, inclusive as provenientes de linha telefônica, tá ok? Segunda opção, na ordem aqui, outras aplicações e investimentos, porque a parte de BDR, tá? Essa parte 49 já são BDRs. Não existe um campo específico para elas, tá bom? Então, é na parte de outras aplicações de investimento, tá bom? Você vai lançar aqui, possui BDR de tal, vai botar o código do BDR, quantas cotas você tem, o valor que você tem na situação em 2020, tá ok? Terceira opção seria os fundos imobiliários, que é o campo 73, tá aqui, ó, fundo de investimento imobiliário,
tá? E na 74, que são as ETFs, tanto ETFs quanto fundos de ações, fundos multimercado. Então, assim, com fundos de investimento eu não vou me prender tanto a vocês, porque quando você tem um fundo de investimento em uma corretora, também vem especificado qual o tipo de fundo de investimento que você tem e qual o campo que você deve lançar no seu informe de rendimento. Já em renda variável, fundos de investimento imobiliário, ETFs, isso já não vem tão bem especificado lá, porque justamente por conta do grande giro que tem no mercado, as corretoras acabam não tendo esse controle, tá bom? Então, eu estou explicando para vocês. Opção 73, fundos de investimento imobiliários, 74 são lançados os ETFs. Para aqueles que viram e que têm criptomoedas, também tem as opções aqui, 81, 82 e 89, tá? 81 é a famosa Bitcoin, 82 outras criptas, tipo moeda digital, e na 89, que são os tokens, que também fazem parte das criptomoedas, tá? Não vou me ater também nessa questão, só estou mostrando para vocês que tem opção e foi lançado agora. Então, se você tem um Bitcoin, você vai clicar na opção aqui e vai colocar a discriminação. Tenho tantas frações de moeda do Bitcoin ao preço X na corretora X, beleza? E botar o valor aqui embaixo que você tem. Eu tenho 10 mil, tenho R$1.000, tenho 5 mil reais. Lembrando que a legislação para questão de lançamento de moeda, principalmente de lucros com criptomoedas, se resume a 5 mil reais que você tem que ter com ela no mês para você precisar lançar em bem direitos, porém é sugerido você lançar a partir de R$1.000. Não vou me ater a essa questão, tá, pessoal? Depois vocês procurem isso direito, porque o foco aqui desse vídeo não é justamente esse, tá? Então vamos voltar para a nossa primeira opção. Primeira opção, ações, inclusive provenientes de linha telefônica. Essa questão você vai pegar toda a sua posição que você tinha em 31 de dezembro de 2020, tá? Então eu tinha 100 ações da Petrobras, tinha mais 200 do Banco do Brasil, vai lançar para informar para a Receita Federal a quantidade, o teu patrimônio que você tinha, tá? Então vamos pegar aqui também a primeira opção aqui, que é a Itaúsa, vou copiar o texto sugerido que o painel já me dá, né, para eu não ter que escrever, mas vocês podem escrever com a palavra de vocês, e vou colar aqui. Então, ó, 30 ações ao preço médio de 9,28 da ITSA 4 Itaúsa, CNPJ X, custodiada na corretora modal, tá? Vou copiar aqui o CNPJ dela e vou lançar aqui no campo CNPJ e vou lançar o valor que eu tinha em 2020. Uma dúvida, tá, pessoal? Que muitos me perguntam, tá? Você já fez declarações anteriores, dos anos anteriores, e você tinha posição, por exemplo, na Itaúsa em 2019, ok? Então, deixa eu botar até esse valor como exemplo. Valor aqui, R$278. Então, vamos supor. Em 2019, tinha R$278, ok? Quando você puxa o seu programa, faz a importação, né, do arquivo do seu programa da declaração de 2020, que foi o ano de 2019, ele vai aparecer nesse modelo aqui para você. Você puxou, quando você abrir em bem direito, já vai estar assim, ó. Um item, ações, todas as ações que você tinha. Situação em 2019, R$278. Situação em 2020 é o que você vai lançar. Só vai clicar nele, vai colocar editar, já vai estar tudo preenchido. Mas, Wellington, eu vendi minhas ações e agora eu não tenho mais. O que eu faço? Você simplesmente vem botar aqui, ó, 30 ações, 0 ações ao preço médio de 0, da Itaúsa custodiada na modal. Então você tinha isso em 2019, 2020 eu não tenho nada, dou ok. Pronto, sua declaração terminou. Você informou para a Receita que você tinha em 2019, porém houve uma venda dessas ações. Então a sua situação em 2020 está zerada, porque você vendeu suas ações no ano 2020. Deu para entender? Você não virou o ano com aquelas ações, então você não tem mais ela em custódia. Esse é um ponto importante que as pessoas sempre perguntam. Então, para você que já fez declarações nos anos anteriores e você não tem mais aquela custódia, você não apaga o campo. Você clica nele, bom em editar, apaga a quantidade de ações e o valor que você tinha,
deixa o valor de 2019 e 2020 você deixa zero. Você informou para a Receita que você não tem mais aquelas ações. Pronto, tá? Então aqui eu vou botar novamente aqui o valor. 9,28. E se você tinha ou você acrescentou, vai vir dessa mesma maneira. Eu tinha 30 ações, agora não. Agora eu tenho 60 ações. E o preço médio agora não é mais 9,28, é 10,28, tá ok? Então você só pegar a calculadora, 60 ações vezes 10,28. Meu patrimônio agora é R$ 616,80. 616,80. Beleza? Vai ficar assim. Você tinha uma quantidade em 2019, você comprou mais ações no ano de 2020 e agora na sua situação você informou para a Receita que você tinha isso em 2019 e agora você tem esse valor em 2020. Prontinho. Perfeito? Você que não tinha a determinada ação, você vai fazer o lançamento dela do zero. Como vamos lançar a próxima aqui? Vamos lançar Banco Inter. Vou copiar aqui o Banco Inter. Vamos aqui em novo, abrir novamente a opção 31. Cadê você? Vou lançar a descrição. Vou copiar o CNPJ aqui do Inter. Beleza? Em 2019 eu não tinha ações do Banco Inter, eu vou deixar zerado. Mas em 2020 eu comprei mais e tem 561,29. Então vou botar aqui 561,29. Prontinho, fiz a minha declaração. Deu para entender? Lancei as minhas ações. Perfeito? Vamos agora para fundos imobiliários que se aplica da mesma forma, tá? Vamos pegar aqui o CTX-T11, vamos copiar a sugestão aqui. Vamos abrir em novo, lembrando aqui que o próprio painel já te mostra, tá? No campo 73, como eu já falei para vocês. Novo. Vamos lá pro campo 73. Fundos imobiliários. Vamos botar a descrição. Vamos copiar o CNPJ do fundo. Colar na aba de CNPJ. Vamos ver o valor. 686,64. 686,64. Perfeito. Ok. Se você teve investimentos em determinado ano e no ano seguinte você não teve alteração, tá? Vamos abrir até outra aqui como exemplo. Vamos botar aqui a própria Itaúsa aqui, tá? Então, se em 2019 era essa situação, tinha 30 ações só, não era 60. Em 2020 você não comprou mais nada, mas continuou com a mesma cópia, com a mesma quantidade, basta você botar repetir o valor, tá ok? Vai repetir o valor, você não muda nada na nomenclatura aqui na discriminação, você continua com 30 ações, o preço médio de 9,28, tal. Tá ok? Vai ficar o mesmo valor. No caso aqui, não é o mesmo valor, é 616,80, eu acho. Então, só para informar isso, tá? Se você tem ações no ano anterior, no ano retrasado, 2019, você não comprou mais dela em 2020, mas você continua com a mesma quantidade, você não altera o valor. Um ponto principal, tá? Que as pessoas me perguntam. Wellington, e como é que eu faço com a subscrição de ações? Deixa eu voltar a câmera mais perto aqui para mim. Primeiro ponto que a gente vai entender, que a gente precisa entender, é o que é uma subscrição, tá ok? Então, uma subscrição é uma empresa, a empresa ela está lançando novas ações no mercado, isso se chama negociação no mercado primário, ou seja, os investidores vão comprar diretamente da empresa. Então, você não vou comprar uma ação sua, eu vou comprar diretamente da empresa. O meu dinheiro vai ser investido diretamente na empresa. Isso é o mercado primário que nós chamamos. Esses efeitos, esses eventos também são chamados de subscrição. As empresas lançam novas ações no mercado para poder captar mais dinheiro. E como é que eu lanço isso no imposto de renda? Você não lança. Porque uma subscrição é uma compra normal que você fez. É só um evento que a empresa ela te deu a possibilidade de você comprar a ação da empresa, porque você já é sócio, num valor mais barato. Mas
para você vai entrar como compra normal. Então, não existe lançamento de subscrição no imposto de renda. Você comprou uma subscrição? Muito bem, você aumentou a sua quantidade. Você tinha 50 papéis de uma empresa e você comprou mais 10 em subscrições? Ok, agora você passa a ter 60 papéis ao preço médio X. Você vai lançar isso como bem direito. 60 papéis ao preço médio X da empresa X, CNPJ tal. Ponto. Não existe lançamento de subscrição. Outro ponto que as pessoas sempre me perguntam é com relação a desdobramento e grupamento. Ed, houve um desdobramento da empresa que eu tinha, das ações. Como é que eu vou lançar isso no imposto de renda? Da mesma forma, porque um desdobramento, um grupamento, ele não altera o valor de capital investido. Só vai mexer com a quantidade de ações e o seu preço médio, mas o capital vai ser o mesmo, ok? Deixa eu abrir uma planilha do Excel e vou mostrar esse exemplo na prática para vocês. Prontinho, vamos passar aqui para a tela. Usando um exemplo hipotético, tá? Exemplo, tá? Vamos supor que eu tinha 10 ações de uma determinada empresa que ela custava R$20, ok? Perfeito? Esse valor total, que é o valor do meu capital, é o capital de R$200 que eu tinha. Essa empresa, ela fez um grupamento, um desdobramento de cotas, tá? Vamos botar como desdobramentos, tá? Então, ela desdobrou de cada uma ação, ela passou a ser 2. Então, eu passo a ter 20 ações, tá? Vou botar até aqui o nome aqui só para não ficar confuso. Valor. Vou botar preço médio. Total. Então, se ela teve um desdobramento, eu passei a ter 20 ações e esse preço é dividido. Tá? O que não altera o resultado do meu capital. Deu para entender? Houve um desdobramento, mas o meu capital fica inalterado, porque muda o meu preço médio e muda a quantidade. Porém, a somatória disso tudo no final, que é o meu patrimônio, o meu capital, não se altera. Então, a única maneira, a única forma que você vai mudar lá nos seus investimentos é a quantidade que estava lançado. Então, por exemplo, se eu tinha aqui, por exemplo, 30 papéis da Itaúsa a 9,28 e ela fez um desdobramento de 1 para 2, né? Eu passei a ter 60 papéis ao preço médio da metade, não vai mudar nada. Eu vou simplesmente pegar aqui, lançar, você vai fazer o evento, né, que houve na sua carteira, você vai passar a ter 60 papéis ao metade de 9,28. 9,28 dividido por 2, a 4,64. O seu capital, que seria 278,40, ele não altera. Então, não existe esse lançamento de desdobramento ou grupamento especificamente no campo na Receita Federal, na declaração. A única coisa que vai mudar é a sua quantidade, seu preço médio. Você só vai ajustar esse campo lá na sua declaração. Então, aqui no campo, por exemplo, se houve um desdobramento no ano passado e eu tinha essa posição aqui em 2019 com 30 ações, se teve esse desdobramento, eu vou passar, e eu não comprei mais ações, eu vou passar a ter 60 ações com o mesmo valor. Simplesmente vai mudar o meu preço médio aqui, que iria para 4,64. Entendido? O meu capital não altera, então não existe. Você só vai alterar a sua posição e o seu preço médio. Só isso, tá ok? Isso é só uma dúvida que as pessoas tinham. Agora vamos ao lançamento de uma ETF, tá? Essa ETF, ela é no campo 74, como já foi dito. Você vai botar o CNPJ. Ah, eu não tenho o CNPJ, ué. Simples. Vamos lá no Google. Vamos botar aqui o IVVB 11 e você vai ter o CNPJ. Basta você botar o código do seu ativo, tá? Então, nós temos aqui uma ETF e você vai lançar lá dessa mesma forma. Copiei aqui. Vamos aqui para o campo. Vamos lançar. E na descrição, você vai botar possuo ou tenho. Vamos botar tenho 30 cotas da ETF IVVB 11 ao preço médio
de... Vamos botar, chutar o preço que eu nem sei quanto. R$100. Nem sei quanto tá a ETF, tá ok? Então, você tem 30 cotas ao preço médio X, você tem o valor X, pronto, ok, você lançou a sua ETF, tá? Simples assim, tá ok? No caso das BDRs, no caso agora vamos falar de BDRs, que é na opção 49, outras aplicações, você não tem o campo de CNPJ, aí você vai especificar aqui na discriminação. Possuo tantas cotas da BDR XXY ao preço médio de tanto XXX e lançou o valor aqui, ó, tenho R$1.000. E lançou. Perfeito? Simples assim. Então, mostrei aqui, simples e fácil para vocês, o lançamento de ações em bens e direitos, tá? O lançamento dos fundos imobiliários, o lançamento de ETF e o lançamento de BDR. Em rendimentos isentos e não tributáveis, cadê você? Também tem a opção do lucro auferido das ações na venda, né, ou seja, na alienações, abaixo de R$20.000 por mês. Eu não vou me ater esse tema aqui nesse vídeo, porque eu vou deixar para o vídeo de Day Trade, já que a gente vai falar de vendas lá. Então vamos falar tanto da parte de venda, deixa eu voltar aqui a câmera. Como eu vou falar no vídeo lá na parte de Day Trade, eu vou falar sobre venda, seja Day Trade, eu vou falar todos os tipos de venda, então eu vou deixar essa parte de venda, porque tem a venda isenta das ações, que são umas vendas que acontecem abaixo de R$20.000 no mês, então essa venda não é tributável em operações normais, tá? Vou falar lá e vou falar também sobre a venda de Day Trade e a venda tributada de ações. Como vamos lançar, como vamos fazer esse controle, pagamento de imposto, você precisa anotar um imposto de renda retido na fonte. Eu vou mostrar isso tudo para vocês no próximo vídeo de ações, tá? Vamos para o próximo vídeo daqui a pouco, onde nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários, vamos nos ater também nas vendas dos fundos imobiliários, tá ok? Então, é isso que foi essa aula de hoje. Um grande abraço, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes, tá ok? Valeu, abraço!